Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Yad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraya Sirup Sanatana Vatara Gunat Sri Jiva Gopalabhata Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, comentário do verso 18. Vamos lá. Quando a execução do karma purificar completamente o coração, então ele não é mais necessário. Como também declarado no Gita 6.3, karma é o sadhana para aquele que desejam Jnana Yoga. Mas, para aqueles que já estão situados no Jnana, o sadhana é renunciar a este karma, pois este causa distração. Além disso, o Gita 3.17 diz: não há dever prescrito para aquele que encontra prazer em si mesmo e que está satisfeito e feliz apenas em seu próprio eu. Bhakti, sendo supremamente independente e extremamente poderosa, não depende da pureza do coração. O Srimad Bhagavatam 10.33-39 declara: aquele que com fé transcendental ouve os passatempos de Shri Krishna com as golpes de Vraja, alcançam devoção transcendental a ele e muito rapidamente se libertam da doença do coração, a luxúria mundana. Como isso pode acontecer? Primeiro, a devoção transcendental entra no coração de uma pessoa que sofre de luxúria material e a purifica. Consequentemente, a luxúria e desejos indesejados anartas de tal pessoa qualificada são destruídos. O Srimad Bhagavatam 2.8.5 declara: Krishna entra os corações de lótus dos devotos através do ouvido e remove todas as suas impurezas, assim como a estação do outono purifica os rios. Por que então os devotos devem se engajar no karma se Bhakti sozinha purifica o coração? Para esclarecer este ponto, o presente verso é agora falado. Simplesmente saber que a alma está separada do corpo não inclui o jnana. Ao contrário, é preciso entender também o Atma Tattva, a verdade fundamental da alma. Os únicos verdadeiros jnanis são aqueles que se refugiaram em tal conhecimento. Mas os três constituintes do jnana, a saber, o conhecimento, jnana, o objeto do conhecimento, ineya, e o conhecedor, inata, também têm uma relação com o karma.
Compreender isso é o dever do sannyasi. Para este fim, Shri Bhagavan está falando este verso, começando com a palavra Yanam. Aqui, a palavra Chodana significa injunção ou processo. Srila Gopala Bhatta Goswami diz que as palavras Chodana, injunção, Upadesha, instrução, e Vidi, regras e regulações, são sinônimos. Agora, o próprio Bhagavan está explicando a segunda metade deste verso, começando com Karanam Karma. Jnana é aquilo que nos ajuda a saber de alguma coisa. De acordo com essa definição, Jnana é um instrumento de conhecimento. Gneya, Jivatma Tattva, é o conhecido. E quem sabe isso, a verdade sobre o Jivatma e Gnata? O conhecedor ou o possuidor de conhecimento. Gyata, Gyata, Gyeya, Gyana. Há 3 ingredientes em uma ação: karna, o objeto ou instrumento de ação, karma, a própria ação, e karta, o sujeito ou executor de ação. Estes 3 fatores, conhecidos como karma sangraha, são relacionados com o Nishkama Karma. Esta é a explicação da palavra composta Karma Chodana. Em outras palavras, a execução do Nishkama Karma Yoga é baseada nestes 3 princípios: conhecimento, Jnana, o objeto do conhecimento, Gneya, e o conhecedor, Gnata. Gyeya, Gyeya, Gyata. Gyeya, Gyata. Prakrashika Vritti. A alma é uma entidade além dos modos da natureza, desprovida de qualquer qualidade material. A inspiração para executar o karma, a fundação do karma e o resultado do karma são todos produtos dos 3 modos da natureza. Então, eles não têm relação constitucional com a alma. Os devotos exclusivos de Bhagavan, que são completamente rendidos a ele, possuem conhecimento perfeito da alma. Apesar deles executarem atividades pelo desejo de Krishna ou para seu prazer, eles jamais são chamados de karma, materialistas. O único termo que cabe a eles é bhakti. Portanto, eles não ficam presos na rede do karma. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: conhecimento, o Jnana, objeto do conhecimento, Gneya, e o conhecedor, Gyeya, Gyata. Yata, são os 3 impulsos da ação, conhecidos como Karma Chodana. Um instrumento, o objeto e o atuante formam as 3 bases do Karma, conhecido como Karma Sangraha. Sangraha. Qualquer ação que uma pessoa execute tem 2 etapas: Chodana, ou inspiração, e Sangraha, ou base. O processo que antecede o karma chama-se Chodana. A inspiração constitui a existência sutil da ação e da fé que existe na mente antes que a ação se manifeste. A etapa que precede a ação se divide em 3 partes. 1. O conhecimento do instrumento da ação. 2. O objeto do concebido da ação. E 3. O objeto concebido. Concebido da ação. E 3. O executor da ação. A manifestação externa da ação tem 3 divisões. 1. O instrumento. 2. O objeto. E 3. O sujeito. Entenderam alguma coisa desse? Falou aqui? Ou nada? Eu perdi aí o final, tive que descer ali, mas só o Guiana não precisa de Bhakti, né?
Senão Guiana não é completa. Para ser completa tem que ter Bhakti também. Também, mas se a gente focar em Bhakti, o Jnana deve vir para suportar Bhakti, não cobrir Bhakti. Qual tipo de Jnana? Conhecimento? Bhagavad Tata Jnana. Conhecimento sobre Bhagavan, sobre a alma, sobre qual a relação da alma com Deus. Esse Jnana é favorável. Nirvishesha Jnana a gente rejeita, é desfavorável. Jnana impessoal. No começo, nosso estágio de Bhakti, que não é transcendental, é importante, Jnana, e às vezes também Niskama Karma, tem que fazer nesse mundo. Mas se o foco for Bhakti, então isso não se torna desfavorável. Esse Jnana e Niskama Karma, fatalmente a gente vai ter que fazer, ele não é desfavorável, ele é favorável. O que não pode é ele cobrir a prática de Bhakti, senão aí não é chamado de Bhakti, é chamado de Karma ou Jnana. Isso é importante. Mas se a gente está focando em Bhakti, a gente vai precisar de Jnana no começo. Entender os tópicos, isso vai ser importante. Também fazer as ações no mundo material sem desejar o fruto, que é Niskama Karma. E se alguém não tem fé em Bhakti, ele vai passar por todos esses caminhos, karma, e vai purificar o coração, vai conseguir Jnana, vai experimentar que a alma é diferente do corpo, e aí mais qualificação para praticar Bhakti. Aí nem todo mundo está praticando aparentemente Bhakti, pode ser que ele não tenha nem sequer Karma Yoga. Se não tiver essa atitude, alguém pode cantar a Maha Mantra a vida inteira, mas não tem atitude no mundo material de fazer alguma coisa sem desejar nada em troca. Significa que ele não é qualificado nem para Karma Yoga. Ou seja, aparentemente está praticando Bhakti, aí dentro do coração não é nem Karma Yoga. Então isso é bom saber também. Aí, se a gente pratica Bhakti de maneira correta, essa qualificação vai vir aos poucos, de todos os outros processos. De não desejar nada em troca, conhecimento sobre a alma vai vir, desapego vai vir, tudo vai vir através da prática. Se não vier alguma coisa, tem de errado. À medida que a gente vai progredindo em Bhakti, vai vindo junto o conhecimento real das coisas e também desapego. Ô, Prabhu, explica ali aquele último parágrafo, eu acho que é ali, ó, que fala sobre a inspiração. Antes da gente fazer alguma ação, a pessoa não vai fazer direto. Ela vai sentir inspiração e pensar primeiro, depois ela age. Primeiro é inspirada, depois ela age através do sentido. São duas etapas. Primeira etapa, ó, conhecimento do instrumento, objeto concebido e o executor da ação. Segunda etapa, manifestação externa. Primeiro vem no corpo sutil. Qualquer ação que a gente faz, primeiro a gente pensa. Primeiro vem no corpo sutil, na mente, intelecto. O que vai fazer, como que vai fazer, direcionado a quem. Primeiro vem isso. Depois o sentido vai lá e age de maneira externa. Duas etapas. Esse processo da etapa antes chama inspiração Chodana. E antecede a ação ou karma, chama Chodana, inspiração. Karma é atividade externa. Chodana é a inspiração que vem antes. Verso 19.
Jnanam karma cha karta cha tridhaiva guna vedata prochate guna sankhyane jatava trinu tanyapi. As escrituras que discutem analiticamente sobre as três qualidades da natureza também dizem que o conhecimento, a ação e o executor da ação são governados pelas qualidades da bondade, paixão e ignorância. Agora me escuta falar sobre suas verdadeiras condições. Verso 20. Sarva bhuteshu jenaikam bhavam avyayam ikshate avibhaktam vibhakteshu tadjnanam vidhi sattvika. Através do conhecimento no modo da bondade, a pessoa vê que as numerosas almas em vários tipos de corpos, como humanos, semideuses e animais e pássaros, são indivisíveis e imperecíveis, e possuem a mesma qualidade de consciência, apesar de cada uma estar experimentando diferentes tipos de frutos individualmente. Bhavanuvada. Aqui, Shri Bhagavan está explicando o conhecimento no modo da bondade. Ekam Bhavan significa que a mesma alma sequencialmente aceita diferentes formas, como a de um semideus, ser humano, animal, pássaro, etc. Nas espécies inferiores, para sofrer os vários resultados. Volta lá. Significa que a mesma alma sequencialmente aceita diferentes formas, como a de semideus, ser humano, animal, pássaro, etc., nas espécies inferiores, ou seja, esses animais, espécies inferiores. Para sofrer os vários resultados do seu karma individual. Apesar de a alma viver em meio àquilo que é perecível, ela não é perecível. Individualmente, as várias entidades vivas são diferentes, e ao mesmo tempo, elas são todas idênticas porque possuem a mesma natureza consciente. O entendimento pelo qual a pessoa vê tudo em relação com o karma individual está no modo da bondade. Prakrashika Vritti. Todo mundo tem característica própria, mas a alma em si, em termos de consciência, é a mesma. Ou seja, toda alma é transcendental e consciente. Isso é o mesmo, mas todas elas têm individualidades. Todas elas, nenhuma é igual à outra, no sentido de especialidade. O entendimento que a pessoa vê tudo em relação com o karma individual está no modo da bondade. Ou seja, cada um tem um karma individual, não é coletivo. Muita gente fala, tudo é um, somos um. Não. No modo da bondade, o entendimento é que o karma é individual. A gente que faz a gente é alma, ou seja, é uma alma, ou seja, individual. A gente faz atividade, a gente tem que pegar o fruto disso. Ninguém, outra pessoa não vai pegar o fruto das nossas ações, a gente que vai pegar ela. Então, tudo isso é individual. Então, se alguém vê isso, percebe isso, todo mundo está pegando karma, fazendo karma, pegando fruto individual, cada um com o seu, esse entendimento está no modo da bondade. Akashika Vritti. Este verso tem um significado bastante profundo. A causa de todas as causas, o controlador de todos os controladores, e a fonte de todos, e o Senhor primordial. Peraí, é o Senhor primordial, a causa de todas as causas, controlador de todos os controladores, e a fonte de todos é Senhor primordial, Swayam Bhagavan Sri Krishna. Apesar dele ser um,
Ele manifesta neste universo como várias manifestações ou encarnações. Eles são todos um em essência, tanto em termos da sua Swarupa e Tátua, mas cada uma possui características únicas que lhes graduam de acordo com a doçura transcendental, raça, e passatempos divinos, vilassa. E ainda assim, eles são um. As jivas manifestam dele como partes separadas e são entidades muito sutis. Elas são ilimitadas em número. Shwetasvatara Upanishad 5.9 declara: é dito que a entidade viva é do tamanho da 100ª parte de um fio de cabelo que é novamente dividida em 100 partes. É declarado que tais entidades vivas são eternas. Como explicado anteriormente, as jivas são de dois tipos: Bada, condicionadas, e Mukta, liberadas. Mesmo que sejam ilimitadas, elas são idênticas com relação à sua natureza consciente. Todas são, segundo suas naturezas constitucionais, servente de Krishna, mesmo que nasçam em diferentes espécies, como semideuses, seres humanos e animais. Para estabelecer este Siddhanta, Shri Krishna explica que, através do conhecimento no modo da bondade, percebe-se que as inumeráveis jivas existem dentro de diferentes corpos para experimentar os vários frutos do seu karma individual, desde a perspectiva da realidade consciente, o conhecimento pelo qual pode-se percebê-la como entidades indivisíveis, imutáveis e sem diferença alguma quanto à sua natureza. É conhecimento no modo da bondade. Desde a perspectiva da realidade consciente, conhecimento pelo qual pode-se perceber como entidades indivisíveis, imutáveis, sem diferença alguma quando a sua natureza é conhecimento no modo da bondade. Desde a perspectiva de realidade consciente, que toda alma é consciente e eterna, e indivisível, imutável, neste ponto não existe diferença de uma alma para outra. Essa natureza é igual em todas. Mesmo que esteja em corpo de semideuses, animais ou seres humanos. Mas o karma que cada indivíduo desse faz e o fruto, ele vai ter que pegar e fazer e pegar individualmente. Esse tipo, essa percepção é conhecimento no modo da bondade. É o ideal. Dúvida aí? Entender? Pode falar. Oi? Escutando não. Júlio, pode falar. Sem Acho áudio. que seu microfone está com problema, hein, Ju? Estão escutando não. Só se inscrever, né? Se tiver dando problemas. Tá aberto, mas não tá. Aumenta, não é o volume que está baixo? Pode ser o volume. É, não tá saindo som não. Escreve então que eu leio aqui. Sai e entra de novo, talvez.
quiser escrever, eu leio também. E, Prabhu, e quando acontece um acidente coletivo, ali é o karma de cada um. Onde cada um. Senão, por que que só aqueles iam estar ali, né? Então, praticamente, todos tiveram o mesmo karma, então. Naquele incidente, né? Sim, sim. Só naquele. Mas em outros, se morrer muita gente junta, não é que todo mundo vai para o mesmo lugar. É só o momento da morte foi igual, o resto é tudo diferente. Sim, só o resultado, né? Alguma coisa. Agora deu certo. Pode falar. Tá dando para ouvir agora? Tá. Ah, obrigada, perfeito. Então, aí aqui fala que as jivas, elas são divididas como condicionadas e liberadas. Então, assim, no momento dessa aparição das jivas, elas já nascem com essas classes, assim, nascem não porque, tipo, é eterna, mas essa aparição, esse surgimento da jiva, ela já é divisível nessas duas categorias já? Ou nascem de um mesmo ponto? Por exemplo, todas vêm condicionadas e aí depois vão permanecendo condicionada e liberadas? Boa pergunta. Existe dois tipos das almas. Tem os associados eternos que surgem não na margem igual a gente, mas eles vêm de Swarup Shakti, de Balarama. Aí essas nascem no mundo transcendental já. São Nitya Siddhas, eternamente perfeitas. Esse é outro tipo. Isso é um tipo. Outras liberadas nascem, é igual a gente, mas se tornaram liberadas através da prática de Bhakti. E aí se tornaram liberadas. Essas vieram da mesma fonte que a gente, Tatassa Chakra. Então, na verdade, essa classificação depende da nossa fonte. De vir condicionada ou liberada. Não, Não, peraí. não me expliquei direito. A gente, não é que a gente vem, é criado e é jogado aqui, não, entendeu? A gente é criado, não é no mundo material, é numa posição marginal, ou seja, entre um e outro. Dali, a gente já tem livre-arbítrio. Consciência significa livre-arbítrio. Então, a partir dali, milhares de almas já foram, se tornaram liberadas. No nosso caso, a gente preferiu ver o que tinha aqui no mundo material e Deus misericordiamente falou: ah, quer ir? Então toma. Criou o mundo material para a gente ver e desfrutar das coisas daqui. E a gente veio para cá. Mas outras, que também veio da mesma fonte, se tornaram liberadas. E desejaram servir a partir dali. Ou então vieram aqui, igual a gente está vindo, e através da prática se tornaram liberados. Perfeito, Prabhu. Obrigada. Foi entendido? Sim. E tem outro tipo de alma liberada, chama Nitya Siddha, que essas não foram criadas na potência marginal, mas já são criadas dentro do mundo transcendental de Swarupa Chakra. Eles não são de Tatassa Chakra marginal, mas já no planeta transcendental foram criados, desde Balarama, vários e várias associados de Krishna. Esse é outro tipo, esses são Nitya Siddhas, eternamente perfeitos. Esses são diferentes, não foram criados na potência marginal, já foram criados no mundo transcendental. Esse é outro tipo de liberagem. Na verdade, não foram liberados, são eternamente associados, né? Por exemplo, Mãe Yashoda, por exemplo.
Ela tem amor maternal por Deus. Ela não foi criada, né, depois escolheu ser mãe, não. Ela já é lá no... Foi criada já lá no mundo transcendental. Os vaqueiros de Vrindavan, as rainhas de Dwaraka, Hanuman, por exemplo, todos já são associados à eterna. Eles não vieram aqui de escolher. Já foram criados pela energia interna de Deus. Isso é outro tipo. Tem aqueles que já são eternamente perfeitos e aqueles que eram igual a gente, mas se tornaram perfeitos. Então, um é Nitya Siddha, o outro Sadhana Siddha ou Kripa Siddha. Por misericórdia e prática espiritual, alcançaram aquela posição. Outros já ganharam a posição desde o mundo transcendental. Essas outras vieram da marginal e foram para lá. Fala. Prabhu, e os acharyas da sucessão discipular? A maioria é Nitya Siddha, mas a gente não diferencia Sadhana Siddha ou Nitya, todos são perfeitos. Mas a maioria todos eles já são eternos associados de Krishna. Eles não vieram da marginal, não. São eternos associados. Vieram da energia interna, é tipo diferente de alma. A nossa sessão discipular ali, pelo menos até Gurudeva, Tirtha Goswami, Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, todos eles Nitya Siddha. Eles não são divas e se tornaram liberados, não. São eternamente associados a Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna. Chamado de Nitya Siddha Parikar. Certo, obrigada. Posso perguntar mais uma coisinha? Pode? Assim, você disse em relação, assim, à energia marginal e a energia, qual foi a outra? Interna. Interior? Interna. Swarupa Chakra. Interna. Isso. Então essas almas que nascem dessa energia interna, elas já são, então, almas, assim, digamos assim, mais elevadas, porque elas têm uma Não é que fonte elas são, não é que elas são elevadas, elas já são associadas ao eterno de Deus. associada, sim, sim. É assim, então Não é elas já não... elevada, é perfeita no serviço e amor a Sim, Deus. entendi. Tá. Era isso? É, Não é que elas são elevadas, elas são perfeitas, principalmente na nossa linha. É o mais profundo amor devocional que existe, que alguém pode ter. A ponto de que Jesus Cristo, Maomé e Moisés desejar ou não, a poeira daquilo que eles têm, para ter uma ideia do tão alto que é isso. Nem Shiva consegue, na verdade. Que falar do Shakthavesha Avatar, Jesus Cristo, Maomé. Nem Brahma, que vive mais acima, nem Shiva, que mora no mundo transcendental, nem as rainhas de Dwaraka consegue. Na nossa linha de sucessão discipular, é o máximo dos máximos. É inimaginável até mesmo para Shiva e Brahma. Por isso é que é raro o que Chaitanya Mahaprabhu veio trazer. O Nata Ujjvala Rasa, que fala, serviço a Radha e Krishna, muito raro, mais elevado de todos. Por isso que não é tão fácil conseguir. Eles não são só perfeitos, mas o tipo de amor deles é o mais profundo que existe no mundo transcendental e alguém pode sentir aqui, igual quando eles vêm e sentem, a ponto de que grandes almas e profetas, igual os abraâmicos, ou até Vaishnava Acharyas, igual Ramanuja, Madhva, sequer pode imaginar o tipo de amor deles. Por aí a gente pode ter uma ideia só, do tão exaltado
é o amor que Chaitanya Mahaprabhu veio dar, que os nossos acharyas, depois dele, vieram também dar a mesma coisa. Sente isso eternamente. A gente não pode imaginar, mas comparando, a gente pode ter uma ideia da posição exaltada dos Gaudiya Vaishnava Acharyas. E de todas as formas de Deus, Krishna é supremo. Igual eu falo no Srimad Bhagavatam. Ete Chansa Kalopumsam Krishnas Tu Bhagavan Swayam. A forma original de Deus é Krishna, é a mais suprema. É onde a doçura e amor intenso é o maior que tem. Então, essa forma é especial. A nossa linha de Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, veio distribuir ele mesmo. Então, essa linha é a mais elevada de todas, que é a forma original de Deus. O amor atinge o ápice de devoção e amor nessa linha. Os nossos Vaishnava Acharyas vieram dele, desse mesmo Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. Então, eles têm o amor mais profundo. Ninguém pode imaginar, mas comparar, Shiva tentou e não conseguiu. Ele só fica na porta de Vrindavan, ele não pode entrar lá. Brahma, menos ainda. 4 Kumaras, menos ainda. Profetas, Jesus Cristo, Maomé, bem menos ainda. Aí a gente chega até aí a gente percebe que a gente não é nada. A gente é mera alma condicionada tentando algum progresso nessa vida, com fé e perseverança no dia a dia, fazer nossa vida exitosa, progredindo o que a gente pode. Olhando para aquele objetivo, tentando fixar nele e progredir de acordo com a nossa diminuta qualificação. Mas sabendo da exaltada posição dos Vaishnava Acharyas. Por isso que estudo comparativo é importante. Por isso que o Bihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami, dá a graduação de níveis de devotos. Começa pelo semideus, depois vai para Mahalok, depois Janalok, Tapalok, planeta de Brahma, Satyalok, depois Sadashiva Lok, planeta de Shiva. Aí vai subindo, vai mostrando a graduação de devotos, até chegar em Golok, Vrindavan, onde mora Chaitanya Mahaprabhu, Sveta Dvipira, Radha Krishna em Golok. É o máximo dos máximos. Ao mesmo tempo, a misericórdia é maior. E essa forma de Chaitanya Mahaprabhu é o mais misericordioso. Se a gente considera o mais baixo, então a misericórdia é maior vindo para o mais baixo. Se a gente é realmente humilde, entende a nossa real posição, a gente atrai a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e isso dá uma grande coisa. De acordo com o nosso nível, mas já é uma grande coisa, essas duas coisas juntas. Para isso é necessário fé. Se alguém tem fé nisso, vai progredir rápido, mais do que qualquer outra religião. Mesmo se ela for caída, tem fé realmente nisso, e sobre a guia dos Vaishnava pratica, ela vai progredir mais rápido que qualquer outro praticante de qualquer outra religião. A misericórdia é maior. É mais elevado, ao mesmo tempo mais misericordioso. Mas se for séria, né? Não é todo mundo que vai. Depende da fé também interior. Alguém de outra religião tem fé mais firme do que canta o nome Allah, com firme fé. O outro canta Hare Krishna com uma fé menor, então o outro vai ter mais resultado, porque tem mais fé. Então, não adianta, não é só falar que a nossa linha é mais exaltada e tal, não. Tem que ter fé firme. Fé firme. E orar pela misericórdia de cima. Fé no Gita, palavra de Shri Krishna. Saber que Krishna é Deus primeiro. Quando fala Deus, significa Krishna. Krishna é Deus, Deus é Krishna. Fé nas palavras de Krishna no Gita, nos Vaishnava, isso vem primeiro.
Fazendo isso, misericórdia Chaitanya Mahaprabhu é mais misericordioso. Namo Mahavandanyaya. A gente ora. Namo Mahavandanya. Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namaha. Ofereço reverência à manifestação mais misericordiosa de Deus, Mahavandanya. Se chama Krishna Chaitanya. Mais misericordioso. Alguém tem fé nisso e pratica de acordo com as instruções das Escrituras, progride rápido. Sem especulação, evitando associação com Mayavadis e com materialistas, e escutando com fé as Escrituras de Vaishnava e praticando de maneira honesta, rápido ela progride. Bem rápido. Então, é importante saber a exaltada posição dos nossos Vaishnava-acharyas. Alguém estudar e comparar e ver nas escrituras, raça, tato, diferentes níveis de devoção, ele vai ver claramente. Os Gaudiya Vaishnava-acharyas são o máximo de devoção, santidade, amor por Deus, atitude de serviço, eles são o máximo dos máximos. A ponto de grandes outros devotos, como Shiva, Brahma, Maomé, Jesus Cristo, desejar a poeira do pé de lótus deles. Pode parecer, eles vieram agora, e a gente tem costume de achar que os mais antigos são mais, e o que eles vieram agora, que alguém já viu, é menos. Mas se a gente estuda, não é isso. A era de Kali é a mais difícil. A necessidade de misericórdia é maior. Então, nessa Chaitanya Mahaprabhu, velho, não é porque os Vaishnavas vieram agora que eles são comuns, e Shiva está lá, em outro de tridente, é mais exaltado, não. Se alguém estudar, ele vai ver que os nossos Shiva deseja até a poeira dos pés de lótus do Vaishnava. Swami Prabhupada, Narayana Goswami, Gurudev, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Alguém vê, vai ver que Bhaktivinoda Thakur, certa vez, estava viajando pelo espaço exterior, o semideus estava discutindo um verso do Gita, chamou Narada Muni, uma dúvida sobre um verso do Gita. Depois do Apichet Suduracharo, eles ficaram com uma dúvida. Bhaktivinoda Thakur estava viajando no corpo sutil, e eles viram Bhaktivinoda Thakur e chamaram ele para a assembleia. Narada Muni é grande, exaltado personalidade. E fala o chamado Bhagavata. Narada Muni não conseguiu resolver. Viu Bhaktivinoda Thakur, chegou lá e resolveu o problema do Gita. Isso foi revelado Bhaktivinoda Thakur para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que contou isso. Um devoto, uma vez, por exemplo, viu o Gurudeva, Shiva conversando com o Gurudeva em Navadvipa. E Shiva não tem o que nossos mestres têm. Se alguém estuda e ver Rasa Tata, ele vai realizar isso. Os Vaishnava-acharyas são o máximo do máximo. Alguém pode pensar, que milagre que eles fizeram. Milagre não é nada para eles. Poder místico, eles ficam longe disso. Poder místico tenta servir eles, eles rejeitam o poder místico. Rejeitam a liberação, rejeitam tudo isso. Milagre é poder místico. É para devotos de classe mais baixa, bem mais baixa. O milagre deles é infundir bhakti no coração das pessoas caídas nessa era e dar esse desejo de servir Chaitanya Mahaprabhu. Esse é real milagre. Milagre material fica com o corpo. Milagre da alma de purificação é eterno. Isso é real milagre. Isso eles vieram fazer. Se alguém entende isso tudo, ele vai ter fé firme. Do contrário, fé fraca será Vaishnava. Por isso que muita gente larga o Vaishnavismo. Ela começa a ficar com dúvida. Swami Prabhupada, a pessoa, será? Deve ser uma pessoa comum. Jesus Cristo todo mundo sabe que não é, então eu vou voltar para Jesus. Porque não compreendeu ainda. Esse entendimento é importante.
Alguém entende isso, ele vai entender a suprema especialidade do Gaudiya Vaishnava Acharyas, vai dar o devido respeito para eles. Não são pessoas comuns, e até entre os devotos liberados também não são comuns. O próprio Uddhava, que era amigo e ministro, Krishna falou, Uddhava é mais querido para mim do que Shiva. Uddhava era amigo de Krishna, ministro em Mathura. Uddhava foi para Vrindavana, ele não entendeu nada do humor dos Vrajavas. Ele não foi qualificado para ficar e desejou se tornar um pedaço de grama, uma folha de grama em Vrindavana. Falou, arro bhagyam, nanda gopa vajau kusam, jamitram paramananda, purna brahma sanatana. Falou, quão afortunado é, arro bhagyam, purna brahma sanatana. O todo completo Brahma, que é Deus, purna brahma sanatana. Jamitram paramananda, Purna Brahma Sanatana. Esse todo completo apareceu nessa vila de Vraja como filho de Nanda Maharaj. Ele falou, quão afortunado é Nanda Gopa Vajou Kusam. Esses vaqueiros e essas vaqueiras e Nanda Maharaj. Arrobagyan significa, quão afortunado. Falou 2 vezes. Arrobagyan, Nanda Gopa Vrajou Kusam. Quão afortunado é o vaqueiro Nanda Maharaj, que o próprio completo Sanatana Purna Brahma, personalidade de Deus, apareceu como filho dele nessa vila de Vraja. O próprio Uddhava, que era amigo de Krishna, quando ele foi em Vrindavan, ele começou a glorificar. Quando ele viu as golpes, aí ele ficou pasmado, o estágio de devoção dela. Ele viu que não ia ser qualificado nem para conversar com ela. E aí ele ora para se tornar uma folha de grama em Vrindavan. Ele orou para isso. Que na próxima vida eu me torne uma folha de grama. Que aí quando as golpes for encontrar com Krishna, eu vou ter a poeira do pé dela sobre a minha cabeça. E aí eu vou poder entender alguma coisa. Vou pegar a misericórdia delas. Uddhava é associado eterno de Krishna em Mathura. Falou isso. Só para a gente ter uma ideia desses Vrajavas. Os nossos Vaishnavacharyas servem essas mesmas golpes. Uddhava orou para se tornar uma palha de grama. Os Vaishnavacharyas são amigas e serventes dessas golpes em corpo de golpe também. Chama Priyanarma Sakis. Então, por aí a gente pode ter uma ideia. E Uddhava é mais do que Shiva. Se Uddhava falou isso, que falar de Shiva? Se Shiva falar isso, que falar de Brahma, que falar dos outros aqui, sábios, munis, rishis. Só para a gente ter uma ideia da onde que a gente está indo aqui, na nossa linha. Quão exaltado é. Então, o que a gente pode fazer, a gente é desqualificado para isso. A gente pode ter o desejo disso, ninguém pode tirar isso. O Gurudev fala, é igual um mendigo ver a rainha, vamos supor, a princesa Diana passando e deseja casar com ela. Ninguém pode proibir ele. Então, apesar disso ser muito difícil, a gente pode ter o desejo de querer seguir isso. Como que vai vir? Escutando de devotos. Devotos que realmente praticam, pelo menos. Com fé, escutando, a pessoa pode surgir esse desejo dentro dela. Surgindo esse desejo, a fé começa a aumentar. Com fé firme, ela pode começar a praticar um dia e seguir essa linha. Fazer da vida dela exitosa. Progredir pelo menos um pouco nessa vida, nesse caminho, já é muita coisa. O pouco já vai ser muito. Que aí na próxima vida é garantida ela continuar. E aí, quando tiver devoção aperfeiçoada, completa, ela pode chegar nesse objetivo. É bom a gente entender
para dar o respeito apropriado para os Vaishnavacharyas. Entender isso é importante. Eles não são alma comuns, mas dentro das associadas eternas são os maiores devotos de Krishna. Você não vê em nenhuma outra escritura, seja abraâmica ou Vaishnava, sentimento de devoção maior do que os vaqueiros e vaqueiras de Vrindavan. Não existe. Nenhuma outra escritura. Nenhuma escritura desse mundo. Alguém pode ver isso. De intimidade e devoção intensa com Deus. Nenhuma. Se alguém usar o intelecto, também pode chegar nessa conclusão. É pela falta de entendimento e pela falta de fé, muita gente começa a praticar bhakti simplesmente por moda, achou diferente, exótico, ou achou a roupa de sari bonito, alguma coisa, e depois para. Simplesmente por isso. Porque se alguém estuda, engaja em intelecto, tem um pouquinho de fé e escuta, ele vai entender a exaltada posição dos Vaishnavacharyas e vai querer seguir. Com fé firme. Não vai ter dúvida. Se tentar compreender a escritura. Cada pergunta, dúvida tirada, a fé vai ficar maior. E tudo está aqui nas escrituras. Então, vai tirando as dúvidas, a fé vai ficando mais forte. Por isso que é bom refletir nas escrituras. A gente não pode ver Deus direto, mas nas escrituras, através de escutar e ler, a gente pode ver, perceber alguma coisa. Muitas vezes, a gente lê sozinho não vai adiantar nada. Então é escutar e tirar as dúvidas. Fazendo isso, a fé vai aumentando. E aí tudo vai clareando. A gente vai percebendo várias coisas. Para isso é necessário refletir no que está lendo e escutando. Engajar o intelecto nisso. Para não virar uma coisa, uma fé fraca e sentimental só. É bom ter o intelecto junto nisso. Por isso se chama jnana. Usar o intelecto nesse tipo de conhecimento. Não é conhecimento comum, é conhecimento sobre Deus. Bhagavat Tattva Jnana. Isso é favorável. É isso. Saiu um pouco aqui do assunto, mas foi a pergunta aí, né? Sobre os diferentes níveis. É bom saber também. Hum. Dúvida aí? O Prabhu, o senhor falou que os nossos gurus são os mais elevados. Por que a mensagem de Não Jesus sou eu que Cristo... estou falando, né? Não, sim, as escrituras. Mas por Hum. que se a pessoa perguntasse, tá, mas por que as mensagens de Jesus Cristo e Maomé, eles atingiram mais pessoas em todo o mundo? Vai, por Vox Populi, alguma coisa, fala alguma coisa? Tem um presidente ruim e um bom. Se a maioria vota no ruim, significa que ele é melhor que o outro? Vox Populi. O maior, o guru que tem mais discípulos é o melhor? Você acha? Não, não. Não, não, sim, mas o porquê Que lógica que tem nisso? Sim, aqueles que agradam, né, que falam mais à vontade do povo, Não, Jesus certamente. Cristo falou a verdade do povo. Nem Maomé, pelo contrário, morreu por isso. Sim, então por que essas mensagens deles se espalharam mais do que os nossos mestres? Por causa de número, um vai ser melhor que o outro, você acha? Por Não, número. não. Eu sei que os que geralmente os que for seguir Jesus seriam são os menores, né? Os que realmente seguem. Não. O que significa que um profeta deu mais do que o outro? Significa que a mensagem é melhor que a outra? Uma mensagem é mais fácil de ser compreendida pelo povo em geral. A outra é mais difícil de ser compreendida. Por número, isso vai
vai pôr dúvida em qual que é o melhor que o outro. Isso é questão de estudo, né? Não a questão Não é de de melhor, mas a questão de por que que um se espalhou mais, entendeu? Teve mais, abrangeu mais pessoas, e o outro não por a quantidade, mas a mensagem conseguiu se espalhar mais, entendeu? Chegou a mais pessoas. Uma coisa pode ser falada que o povo, em geral, é qualificado para até certo ponto de tal coisa. Mas não significa também que todo mundo que vai chegar aqui no Gita, só porque chegou aqui, vai ser melhor que os outros também. Vai ter, com aqueles ensinamentos, muita gente vai ser mais elevado que muitos que estão praticando Bhakti. A pergunta é o seguinte, ó, não que um é melhor que o outro, mas o que que se deu isso é pelo desejo das pessoas, então a condição das pessoas que a mensagem deles chegou mais adiante, foi isso então? Condição da pessoa, desejo de Deus, tudo junto. Tá. Qualificação também. Não porque ser melhor ou inferior, assim, em termos de qualidades, mas eu queria saber o porquê, o motivo, né? Então, pelo nível das pessoas. Mas por isso, compreender esse tipo de conhecimento é muito mais difícil. Mas nem todo mundo que chega aqui significa que tem mais devoção do que os outros. Isso não significa isso. Não é garantido também. Nada é garantido. E às vezes pode pensar, Chaitanya Mahaprabhu é mais misericordioso, é o mais conhecimento nos Vedas. Então, se eu estou lendo os Vedas, estou praticando, eu estou melhor do que os outros? Não. Depende da fé e devoção interior. Qual amor, tipo de intensidade de amor a gente desenvolveu por Deus? Qual tipo de afeição se desenvolveu pelo próximo? É isso que vai determinar. Se a religião não ajudou a gente a desenvolver amor por Deus e pelo próximo, ela não valeu nada para a gente. O objetivo de religião é esse, que a gente desenvolve amor por Deus, automaticamente amor pelo próximo. Não fazer mal a ninguém, não mentir, não roubar, ser justo, honesto, tudo isso. Então, de acordo com isso, é que vai determinar o nosso nível. Não significa também que porque o conhecimento é mais elevado, é que automaticamente a pessoa vai sentir, também vai ser de acordo com a qualificação. Igual propagou mais de acordo com a qualificação do ambiente, no sentido interior também vai ser de acordo com a qualificação, os dois. Não é de acordo por número. Número não significa nada. Número, nada de nada. Negócio de número significa nada de nada. Em todas as religiões, a maioria segue as linhas erradas. Então, o código de número, simplesmente nada. Na verdade, é os de menor número. Os grupos de menor número, você vê no Islã, Islã é 10% o que segue. Cristianismo que segue hoje, então, também mesma coisa, 5, 10%. Gaudia Vaishnavismo também, todos menor número. Mas por que o outro tem mais número? Então, número não significa nada. E se alguém for olhar por número, tá ferrado. Tá todo mundo fazendo coisa errada no mundo hoje. A maioria tá virando ateu, ou não tem religião. Então, é melhor, então, eles, aí vai seguir eles, aí vai seguir o número. Número não significa nada. Número é para política, né? Votação. Aí vai lá, quem ganha número tem. Nessa coisa espiritual, número não vale nada. O Metista Goswami escreveu um artigo sobre isso. Né? Vox Populi não serve para nada em tópicos espirituais. Não serve para nada. O Gurudev falava, o guru mais famoso da Índia, tinha 300 mil discípulos, estava preso na época. Depois ficou preso. Ou seja, número não significa nada para nada. Não deve ser medida para nada em termos espirituais.
Quem ia falar aí? Lalita ia falar? Não, foi a Júlia que levantou a mão. Júlio? Não, eu tinha uma dúvida, mas aí você respondeu depois falando sobre, aí já foi, já foi sanada as dúvidas. Alguém mais? Não, Prabhu, obrigada. Acho que nessa era de Kali a gente deve estar disposto a seguir mesmo se for sozinho. Principalmente na nossa linha, que existe muito pouco, e dos poucos que tem pouca gente realmente pratica. Estar disposto à fé significa nem que todo mundo seja contra Deus ou contra a minha prática, ainda assim eu vou progredir e ficar firme nela, principalmente nessa era. Essa determinação e fé deve existir. Do contrário, muito difícil. Isso chama fé firme. Nem que cortem minha cabeça fora, eu jamais vou deixar de praticar. Isso significa fé. Na verdade, vários devotos já fizeram isso, de todas as linhas abraâmica e Vaishnava. E existem milhares de martírios por aí. Perderam a cabeça e morreram, mas não largaram a fé. Existem milhares e milhares. A gente deve ter essa fé, do contrário, muito difícil. Porque não tem apoio, não tem associação. Se não tiver essa fé, muito difícil praticar. Se não tiver essa fé e agarrar naqueles que estão praticando, na associação, fica praticamente impossível progredir. Porque o mundo vai levando para outras coisas. Então, isso é extremamente importante. Fé firme, que o mundo inteiro segue o que eles quiserem seguir, mas que eu vou seguir isso até o final da minha vida e associar com aqueles que estão nisso também. Se não tiver essa firme fé, fica muito complicado. É muito pouca gente. Se depender dos outros, mas que eles vão levar para o buraco. Depender de número dos outros é problema. E para lá do Maharaj, o pai dele era contra ele, a mãe era contra ele, não só era contra, mas o pai tentou matar ele de todas as maneiras. Ainda assim ele ficou firme. O exemplo de Prahlada Maharaj é esse. Prahlada Maharaj é o primeiro ali do Bhakta, no Srimad Bhagavata. A primeira devoção mais básica. Por isso que é importante para a gente. Sem isso, ninguém pode progredir. Nem que corte a nossa cabeça, não vai parar de praticar. Essa fé é necessária. Você vê, os apóstolos de Jesus Cristo, que é aquele tipo de devoção deles, apesar de ser que todos eles morreram assim. Todos eles. Pedro foi pregar onde? Em Roma, sabendo que eles iam matar ele. Foi lá, morreu. Paulo foi lá, morreu. São Tomé foi pregar, morreu. Todos eles deram a cabeça para isso. Essa fé é necessária para conseguir Bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Rama Hare Rama 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 Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Rama, Hare Hare Rama 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 Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare 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 Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare 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 Jai Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya 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 Guru Jaya Gurudev, Gurudev Dev, Jaya Guru Jaya Gurudev, Gurudev Jaya 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 Gurudev Jaya 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 Gurudev, Gurudev Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya 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 Prabhupada Prabhupada. Nitai Gaura Hari Hari Bo, Hari Bo. Nitai 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 Gaura 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 Haribo, 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 Haribo Haribo, Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo.
Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai Jai. Pad Padma Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Vajrastotra Shishima Sila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shishima Sila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Guru Varga Ki Jai Sad Goswami Prabhu Ki Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Sri Chandra Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Bhagavan Singhadev Ki Jai Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Jai Patit Pavan Sri Nityananda Prabhu Ki Jai Todos os gods devotos reunidos que Jai Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Shri Chatur Masya Vrata Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo Haribo. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada, Prabhu.